Bem-vindos a mais um webinar New Hotel, hoje em parceria com a SiteMinder e onde vamos falar de vendas online como um fator crítico para a retoma hoteleira. O meu nome é Carla Batista, pertenço à New Hotel Academy e tenho hoje connosco ainda o meu colega Filipe Figueiras, diretor do Departamento Internacional, o André Góis, diretor para Portugal da SiteMinder, e ainda dois convidados especiais, Gonçalo Vieira, CEO do Rocamarillo do Resort, na Madeira, e Pedro Pedroso, Sales and Revenue Management da Amazing Evolution, com vários hotéis em diversas localidades de Portugal, que nos darão a sua perspectiva sobre a hotelaria e o futuro da mesma. Pedi a todos, por favor, para colocarem as vossas questões na caixinha de Q&A, para que depois possamos responder. Hoje, como vos falei, vamos falar sobre vendas online, o facto de serem um fator crítico. A nossa agenda vai passar por falar sobre o mix de canais de distribuição e a sua importância, quais as vantagens de uma integração bidirecional com o Channel Manager, como é que esta funciona. Apresentaremos alguns dados no estudo de caso que a NeoHotel fez com os seus clientes cloud. O André falará sobre o estado da nação, com dados relativos ao mercado português, dará ainda algumas dicas e ações que pode recomendar para esta fase, e depois teremos um momento de discussão com os nossos dois convidados especiais, onde discutiremos quais algumas das medidas que foram implementando, como viveram este período e como estão a preparar o futuro. E depois então abriremos então um momento de Q&A para que possamos responder a todas as vossas questões. Começando então pela importância do mix dos canais de distribuição. Hoje em dia não basta para um hotel ter um excelente serviço ou uma excelente localização. É preciso saber vender o hotel eficientemente, de forma a conseguirmos o melhor resultado possível. Os hotéis têm à sua disposição diversos canais, sendo que para a maioria dos casos é inegável a relevância dos canais online. E aqui estamos a falar de canais de distribuição tanto diretos como indiretos. No caso dos indiretos temos os OTAs, damos alguns exemplos como a Expedia, o Airbnb, a Booking, a Tablet e a Agoda, só para mencionar alguns. Os canais de GDS, temos ainda os meta-search que no fundo alavancam todo o esforço que podem alavancar todo o esforço que fazemos online, tanto para os canais diretos como indiretos. E a nível dos canais diretos temos o site do hotel e o motor de reservas que cada hotel tem para que possam vender os seus quartos online. O site do hotel é indiscutivelmente o canal mais rentável e aquele que apresenta um menor custo de aquisição. Todos estes canais estão disponíveis e para que disponibilizem em tempo real a vossa disponibilidade e as tarifas, é necessário terem uma ligação entre um PMS e um Channel Manager, onde entra aqui a SiteMinder, porque sempre que têm um Channel Manager amplificam largamente a possibilidade de distribuírem tanto tarifas como disponibilidades, como fazerem uma gestão mais eficiente daquilo que é a vossa estratégia de vendas online. E hoje em dia, cada vez mais assume-se como sendo importante terem sistemas de revenue management interligados entre PMS, Channel Manager e o próprio sistema de revenue management, para que potencializem ao máximo a vossa estratégia e a vossa estratégia de preços que têm para o mercado online. Depois, queria ainda reforçar a importância aqui das vendas dos canais diretos, no caso do website do hotel, onde os hoteleiros têm à sua disposição várias formas de o promoverem, seja através de estratégias de SEO, de campanhas pay-per-click, do social media e até alavancando isto nos canais de meta-search, como o TripAdvisor, o Hotel Finder e a Trivago, que são canais que no fundo conseguem amplificar a vossa presença online,
Estão também, o vosso hotel aparecerá como canal de distribuição direto juntamente com os outros canais de distribuição indireta, a Expedia, a Booking e todas as outras OTAs, e que vos darão uma hipótese maior de ganhar em reservas diretas e que têm um menor custo. Existem diversas vantagens da integração bidirecional entre o PMS e o Channel Manager, nomeadamente a atualização em tempo real, tanto de tarifas como inventário, como restrições, a qualquer canal que estejam conectados. A sincronização depois em tempo real evita ainda erros humanos, as reservas duplicadas, overbookings, não necessitam de tanto staff para fazer esta gestão, portanto, o vosso staff fica focado sobretudo no tipo de serviço que podem dar ao vosso hóspede, e quando damos mais serviço conseguimos obter maiores níveis de satisfação, estamos a dar mais atenção ao hóspede, consequentemente melhores reviews, e que isto também nos dá a nós um melhor ranking nas OTAs. Tudo isto, no conjunto, consegue gerar mais vendas e, sobretudo, diluir um pouco os custos de aquisição. Filipe. Olá, muito boa tarde a todos. Aqui basicamente trata-se da integração bidirecional, como funciona. Uma ligação bidirecional pode ser entendida de várias formas. No mínimo representa que as reservas entram e o inventário é reposto online e em tempo real. Mas aqui é importante referir o automatismo importante com relação ao fluxo de reservas web, sejam elas diretas do próprio motor de reservas ou indiretas através de OTAs, extranets ou mesmo outros operadores, desde o Channel Manager ou um GDS. Desta forma permite diminuir a quantidade de trabalho normalmente afeta este tipo de operações. Antigamente perdia-se imenso tempo a propagar toda esta informação e a canalizá-la para o PMS. Hoje em dia isto tudo é praticamente automático, não há qualquer tipo de manipulação manual. E neste automatismo, não só o PMS recebe as reservas de forma automática com todos os dados, incluindo pagamentos, comentários ou qualquer requisito adicional, em tempo real, mas também propaga o inventário de forma a refletir a realidade do hotel em qualquer momento. Existe a possibilidade de métricas adicionais desde o PMS, tipicamente associadas, por exemplo, a um gestor de canais, como os preços e as restrições, que no nosso caso é possível fazê-lo desde o próprio PMS, ok? Estas operações, ou seja, propagação de preços e a aplicação de restrições, podem ser feitas neste momento de qualquer uma das plataformas, seja o PMS ou seja, efetivamente o Channel Manager. É uma questão de gosto e de preferência. No entanto, aqui, e com relação à integração bidirecional, é importante salientar que não devem propagar estas duas métricas das duas plataformas, devem selecionar apenas uma. Isto porquê? Porque uma vai sempre superpor à outra, e isto, o objetivo é evitar a superposição e permitir uma melhor gestão. Significa, se vocês aplicam uma restrição ou se utilizam os preços desde o PMS, não devem então fazê-lo desde o Channel Manager e vice-versa. E é de referir aqui que é muito importante que na realidade o PMS irá sempre superpor regras, ou seja, se vocês estiverem a trabalhar nas duas plataformas e aplicarem uma destas regras a nível do Channel Manager, e se alguém efetuar as mesmas regras desde o PMS vai sobrepor. Ou seja, é muito importante, apesar dos automatismos, há que haver aqui alguma disciplina de trabalho de forma a manter o automatismo que é proposto. Por exemplo, no próximo slide, temos aqui já algum tipo de informação que é integrado. Como eu falei ainda há pouco, por exemplo, se uma reserva através da Expedia vem já com o pagamento efetuado, essa mesma reserva, quando chega ao PMS, não indica apenas as datas de chegada e partida dos hóspedes, toda a parte dos hóspedes registados, mas também vem com a indicação de pagamento. E isto não é informativo. Isto vai se refletir na conta corrente do hóspede, significa que o processo dentro do hotel é ainda inferior. Não há que fazer absolutamente nada, a não ser no final emitir a fatura, e o sistema, a partir desses dados que já tem na conta corrente, vai balancear
para mostrar exatamente o que é que o cliente tem ou não que pagar. Outra coisa que é de salientar neste quadro inteiro, que é este palavrão que está aí em cima, código extranet no voucher, esta frase, isto refere-se à capacidade, quando uma reserva, por exemplo, chega-nos da SiteMinder, integra no PMS, esta reserva vem com o código da OTA ou extranet original. Significa que em termos operativos, quem está nas operações, o dia-a-dia, recepção, reservas, etc., o utilizador, pode efetivamente pesquisar desde o PMS pelo número, por exemplo, da Booking ou da Expedia, que é algo que também é bastante simpático, uma vez que alguns dos hóspedes chegam com os vouchers da Booking ou da Expedia e depois levam algum tempo até identificar a reserva no PMS, e assim é muito mais ágil. Mas existe uma quantidade outra de informação, garantias, políticas de cancelamento, a origem de mercado, por exemplo, já vem referenciado, os segmentos, esquemas de impostos, ou seja, todo este tipo de informação que está aqui neste quadro é possível lê-lo desde o PMS, e é uma coisa que o interface com SiteMinder, por exemplo, abrange. E é importante esta alimentação do sistema, porque isto faz com que as operações sigam o seu ritmo normal e com o mínimo de dependências ou de pesquisas adicionais possíveis. Agora vou-vos falar um pouco num estudo da Neotel, ok? Este estudo não é novo, já o apresentamos anteriormente, apenas vamos atualizando e muito em breve a Carla terá notícias, nós iremos disponibilizar isto aos nossos clientes para que possam consultar e verificar as tendências futuras, o que é que está a acontecer. Basicamente nós agarramos numa amostragem de 523 hotéis de 27 países diferentes, onde existe um total de reservas quase 6 milhões, ok? Estes dados que vos vou apresentar foram retirados no dia 25 de maio, ou seja, há poucos dias atrás, e basicamente aqui foram recolhidas informações dos 523 hotéis. Existe uma comparação entre o ano 2019 e o ano 2020, e aqui este quadro, por exemplo, que nos apresenta é um reflexo um pouco dessa informação, ou seja, 64% dos hotéis inquiridos pertencem à Europa, 28% às Américas, 6% à África. Mostra-nos igualmente o total de room nights efetuadas, assim como os room nights canceladas. Aqui em termos de room nights vemos que a Europa lidera um pouco, apesar da crise, e em relação aos restantes mercados e dentro da amostragem. Já em termos de cancelamentos, as diferenças já não são tão grandes. Houve efetivamente muitos cancelamentos de número de noites em todas as zonas que nesta amostragem. Aqui é importante, mais uma vez, entender que os dados que vos estou a mostrar neste momento referem-se a 27 países, ok? E esta é um pouco a tendência da ocupação on the books para o ano 2020, ok? E vemos aqui já alguns picos, por exemplo, alguns picos muito humildes para os meses de agosto, setembro, outubro e outros períodos, como vocês podem analisar aqui. No próximo slide, que está a verde, este aqui, por exemplo, já é o caso específico de Portugal. Aqui não consideramos os restantes 26 países, mostramos apenas o que é que está a acontecer em Portugal. Ok. E este quadro mostra-nos a comparação entre o turismo internacional, ou o que nós consideramos turismo internacional significa tudo o que não é português, todos os hóspedes que não são portugueses, e o doméstico, ou seja, apenas portugueses. Verifica-se que há um incremento de percentagem de noites reservadas domésticas comparando períodos anteriores. Se vocês verificarem a partir de março, começa a haver, abril, maio, começa a haver uma maior dependência do mercado doméstico e um aumento de reservas domésticas em relação ao que havia antes de Covid, antes do período de Covid, que é, se veem o quadro à direita, a partir de abril, vemos que praticamente todas as reservas futuras que existem neste momento, nesta amostragem que nós efetuamos, referem-se a reservas domésticas, ok? Neste slide aqui,
verifica-se aqui algumas coisas engraçadas, curiosas, por exemplo, que apesar do grande esforço do setor hoteleiro em manter o nível de preços, não há descida de preços, tendo em consideração estes dados, apesar da ocupação. Isto obviamente não deixa de influenciar o RevPAR, e o RevPAR é influenciado de uma forma bastante negativa ainda. Alguns destes picos que vocês podem observar a azul, isto achamos curioso e fomos atrás um pouco destes dados, porque como é que é possível que entre março e abril, onde não havia nada, ainda estávamos em estado de crise, existem picos enormes de reservas, e alguns destes picos são facilmente explicados pelo facto de alguns dos hotéis dentro desta amostragem terem lançado massivamente reservas num dia específico, ou seja, o trabalho que normalmente é feito pela hotelaria no dia-a-dia e são sempre lançadas, estes hotéis em particular lançaram em dias específicos a todas as reservas, o que afeta e vos mostra aqui estes picos, isto apenas como curiosidade, claro. No próximo slide, neste aqui estamos a ver reservas pick-up, ok? Do período de 21 de abril até 25 de maio, os positivos e os negativos, o balanço para 2020. E apesar de os dados estarem muito aquém dos anos anteriores, como por exemplo no ano 2019, nota-se para o ano corrente um pequeno incremento de reservas, sobretudo de turismo doméstico, como vimos anteriormente, com algum incremento a partir de maio e junho. Existem picos esporádicos em setembro, outubro e dezembro, o que pode significar que parte das pessoas, aqueles que tinham a possibilidade imediatamente de poder fazer reservas, o fizeram já, provavelmente devido a estarem 2 ou 3 meses confinados em casa e as pessoas têm necessidade de sair. E nota-se que no mercado, apesar de se ver alguma tendência, pronto, as pessoas estão um pouco mais resistentes e preferem esperar um pouco mais para fazer a sua marcação de férias. Obviamente que todos estes dados vão ser mais explorados pelo André. O André da SiteMinder tem dados mais precisos sobre Portugal e vai se enfocar muito. Este aqui, por exemplo, este slide aqui mostra-nos uma comparação de ADRs entre internacional e os clientes domésticos, ok? Ou seja, aquilo que se pode notar é que o poder aquisitivo é evidenciado aqui. O poder aquisitivo do estrangeiro é muito superior ao nosso mercado doméstico, ou seja, eles conseguem gastar mais. Surpreendentemente, com uma exceção de março e abril, de 2019, isto é o ano anterior, isto não é uma previsão para o futuro, onde possivelmente isto foi marcado pela Semana Santa, onde tipicamente as famílias portuguesas fazem mais férias e aqui se calhar ignoram um pouco mais os valores que estão a gastar, ou houve um decréscimo de receita com relação ao mercado internacional. Isto, obviamente, este slide aqui novamente são os 27 países, apenas um refletia o mercado nacional. Passo agora a palavra ao colega André, da SiteMinder, que terá todo o prazer em continuar. Claro que sim, Filipe. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com todos estes colegas de painel e também com todos os que nos ouvem desse lado. Obrigado então, Filipe e Carla, pela introdução. E eu gostaria de começar então com uma frase que me parece que se enquadra bastante bem nesta altura, que tem a ver com o pessimista queixar-se do vento, o otimista esperar que o vento mude e o realista ajustar as velas. E creio que nesta altura a importância desta frase tem muito a ver com aquilo que é dos hotéis estarem adaptados e estarem preparados para um bounce back, não é? Para uma reabertura do mercado como tanto esperamos no setor. Então, passando para o próximo slide, é o que nós chamamos de uma leitura de reservas líquidas, ou seja, cancelamentos contra novas reservas, e o que podemos ver sem grande surpresa é que os cancelamentos continuam ainda, e também creio que o Filipe acabou por mostrar isso, os cancelamentos continuam a ser ainda bastante superiores ao número de reservas feitas, sem surpresa, tendo em conta as restrições que estamos a viver neste momento, embora não seja
uma imagem animadora para já também não é uma surpresa de todo, onde podemos começar a ver alguma mudança a partir de setembro, mas para já, de facto, o número de cancelamentos continua-se a sobrepor largamente ao número de reservas feitas. Se passarmos então para o próximo slide, será então setembro o mês da viragem para Portugal. Aqui é importante olhar para este dataset, para este conjunto de informação com algum cuidado, não é? O que vemos aqui é um pouco o comportamento também dos consumidores nesta altura, onde reservam com alguma antecedência, não é? Sempre à procura de melhores notícias para poder finalmente realizar as suas férias ou até mesmo só sair de casa por um fim de semana, sendo que ao ver este comportamento alterar-se, as reservas a serem feitas com uma antecedência bastante grande, também começamos a ver os cancelamentos a serem feitos cada vez mais em cima da hora. O que me leva novamente a focar, é preciso olhar para esta informação com algum cuidado, também com algum otimismo. Outubro e novembro, os meses onde realmente poderemos ter aquilo que seria o nosso verão, e não necessariamente os meses que nos livros nos últimos anos teriam sido os meses quentes, digamos assim, julho e agosto. Passando então para o próximo slide, optei por vos trazer também uma leitura dos principais mercados da Europa. Claro, faltam aqui alguns países, mas a ideia aqui é mostrar-vos que em Espanha, França, Alemanha, muito à semelhança também do Reino Unido, a imagem é idêntica àquilo que se está a viver em Portugal. Não existe uma grande diferença. Se olharmos aqui para a França, podemos ver que há um pick-up de facto em agosto, onde para já parece haver sinais de uma retoma mais acelerada na França. A Alemanha acaba por ser um pouco difícil de ler neste momento, onde existem alturas onde houve de facto mais reservas novas do que cancelamentos, mas ainda assim é preciso estar então expectante. Tudo indica que, e se os dados continuarem a mostrar esta leitura, que de facto setembro será então o mês da viragem e começará aqui o verão para muita gente. Passando então para o próximo conjunto de slides, optámos por trazer uma lista de ações, e esta é também muita da informação que temos partilhado no nosso website através de um toolkit, de um manual de operações para hoteleiros, e muitos destes pontos passam por a atualização de tarifas. No fundo, aquilo que era o verão, como acabamos de ver, já não vai ser o mesmo verão, e é importante perceber se os hotéis estão a conseguir ter essa leitura e a alterar então as tarifas de acordo com a procura. Vai ser interessante e haverá sempre aqui uma discussão bastante grande em relação à precificação, qual o preço certo, se devemos baixar ou não os preços, e tendo aqui duas pessoas que vivem diariamente esta realidade, será também interessante ouvir um pouco da realidade deles agora, como é que encaram toda esta dinâmica de preços. Quem é o nosso novo cliente, sabendo que não havendo voos externos e que os primeiros turistas passarão por turistas portugueses locais, numa segunda fase, assim que as fronteiras terrestres também abram, teremos possivelmente espanhóis que viajem de carro, franceses, então o nosso novo cliente, possivelmente para muitos hotéis e para muitas zonas do país, não será aquele que era o cliente do ano passado. A demografia vai ser um pouco diferente. Diferenciar a oferta e analisar aquilo que os nossos concorrentes estão a fazer acaba por ser bastante importante, não é? Poder criar aqui um fator diferenciador que não seja só a room night acaba por ser bastante importante para manter a oferta atrativa, nesta que vai ser também uma altura de grande concorrência para os hotéis em Portugal. A questão das reservas diretas e da solicitação de informações, houve, e foi sem dúvida bastante discutido, a forma como alguns canais onde muita gente tinha feito reservas lidou com cancelamentos e com toda esta questão do Covid. E no fundo aqui os hotéis acabam por ter sempre alguém em contacto permanente, e é importante ter de facto essa porta aberta e, acima de tudo, tentar capitalizar essas solicitações de informação para reservas diretas. A nível de ferramentas para orientar o cliente,
de novo, todo o paradigma da hotelaria em si acaba por mudar ligeiramente, não é? Face àquilo que conhecemos, então é importante estar preparado não só com kits de informação, mas essencialmente também com todo o treino do staff. Eu aqui acrescentaria mais do que a recepção, todo o staff terá de ter então treino e estar orientado para como lidar com o cliente daqui para a frente. O site e o mecanismo de reservas, no fundo, é a forma como nós comunicamos para o mundo. Se eu hoje for ao website de um hotel e encontrar o website com a mesma informação que encontrava há 4 meses atrás, a comunicação não está a ser bem feita. A possibilidade de eu vir a reservar com um hotel diretamente tem a ver também com a confiança que este hotel me dá, que tomou as devidas medidas de segurança necessárias para me receber. E todos acompanharam com certeza a questão então do selo de segurança do Covid-Free, e isto é muito importante estar espelhado naquela que é a forma de comunicar dos hotéis para o mundo. Por último ponto, a questão do uso da tecnologia, e aqui sem dúvida que ferramentas como as redes sociais, o poder também comunicar diretamente por newsletters através da captação dos e-mails dos nossos hóspedes, seja no PMS, seja nos sistemas que os hotéis utilizem, é bastante importante para manter aqui uma via de comunicação direta. Chatbots, check-in online acabam por ser também novas ferramentas que vão aparecendo e que acabam por ganhar alguma relevância naquela que é a realidade dos próximos tempos. Se avançarmos então para este slide aqui, essencialmente quisemos focar a importância de utilizar este tempo, e sem querer parecer muito negativo na forma de dizer, este tempo morto, entre aspas, utilizá-lo da melhor forma possível. E aqui, um dos pontos sendo aumentar a eficácia do seu negócio, esta é a melhor altura, e creio que os hoteleiros nunca tiveram tanto tempo para refletir sobre a operação, perceber o que é que pode estar menos bem e o que é que pode ser alterado. Este é o momento certo para o fazer. A questão do treino de todo o staff acaba por ser também essencial. O alterar sistemas ou mesmo atualizar sistemas, novamente, nunca houve tanto tempo para o fazer. Muitas vezes sabemos que uma alteração num sistema informático leva a um trabalho desgastante e que não pode ser feito quando os hotéis estão a operar a 60%, 70%, 80%, é muito difícil de o fazer. Havendo agora um período de mais calma, é sem dúvida a altura certa para o fazer. A criação ou até mesmo rever programas de fidelidade, tentar captar novamente os hóspedes que já ficaram connosco, e aqui novamente os PMS, como a New Hotel, acabam por ter um papel bastante interessante, porque acabam por ser no fundo uma base de dados e temos toda a informação das pessoas que acabaram por ficar connosco nos últimos anos, e reavaliar serviços e políticas. Sem dúvida que as políticas de cancelamento nos últimos tempos têm tido algum foco, onde a palavra de ordem seria flexibilizar as políticas de cancelamento, e sem dúvida que é necessário de facto passar quase a pente fino por todo aquilo que é políticas, sejam de cancelamento ou qualquer outro tipo de políticas e serviços, e reavaliá-los para perceber se vão estar enquadrados com aquilo que vai ser então esta nova fase da hotelaria nos próximos meses. Passando então para o próximo slide, a questão da criatividade acaba por também ter um peso bastante importante durante este momento que estamos a ultrapassar, durante esta crise, o tentar captar novos segmentos de clientes, sendo que agora é bastante complicado de facto captar turistas estrangeiros, não é? Não havendo grandes novidades sobre voos, as fronteiras estando fechadas, mas mesmo assim para determinados hotéis que estavam habituados a captar simplesmente, ou na sua grande maioria, turistas estrangeiros, este é um momento de facto de se reinventarem e de perceberem como é que é possível chegar aos turistas domésticos. A questão de criar mais receita, sabendo de antemão que vão existir menos reservas, os hotéis vão estar com níveis de ocupação longe daquilo que era o esperado e longe daquilo que já estiveram noutras alturas, é preciso fazer valer mais de cada reserva. E aqui podem ser criadas parcerias com agentes locais, sejam fornecedores de serviços ou de bens, e tentar dinamizar ao máximo a estadia de cada hóspede. A nível de incentivos para diferentes durações de estadia, novamente eu acho que eu estou à espera de poder sair de casa, seja para passar um fim de semana ou uma semana. Num estudo que a SiteMinder apresentou, lemos também
aquilo que as pessoas querem nos nas próximas férias ou nas próximas reservas, passando a dizer desta forma, e muita gente quer então sair de 2 a 3 dias ou de 3 a 4 dias. E aqui é preciso também os hotéis terem alguma flexibilidade para a captação destes hóspedes, seja a nível de tarifas ou da oferta que estão neste momento a colocar cá fora. A questão de dinamizar os diferentes departamentos, creio que um dos departamentos que acaba por sofrer mais com isto e tentar no fundo reinventar seu departamento F&B, onde realmente a ocupação dos espaços de restauração acabam por estar bastante mais limitados. E foi sugerido, e muitos hotéis acabaram por fazê-lo, a questão de ter então os restaurantes a operar como takeaway também e não só à espera de facto que cheguem os hóspedes dos hotéis. E quem diz a parte do takeaway, podem haver outras formas também de dinamizar os diferentes departamentos. Se passarmos então para o próximo slide, que acaba por ser ou como nos prepararmos então para alcançar os turistas domésticos. Em primeiro lugar, certificarmos então que a mensagem que estamos a passar é a correta. Novamente, isto passa por o nosso website, pelo nosso motor de reservas. Se estamos a comunicar a mensagem correta, eu já vi muitos hotéis então a apresentar o tal selo de Covid-free, passar essa confiança às pessoas para poderem reservar. Outros hotéis a terem uma comunicação mais direta para determinadas localidades, e isso pode também ajudar a captar turistas dessas áreas. A questão de criar itinerários locais. Sabemos que as pessoas não vão querer ficar fechadas, não é? Eu creio que estamos todos fartos de estar fechados em casa, já levamos quase 2 meses desta situação, então é importante também os hotéis oferecerem itinerários, oferecerem algo que acrescente valor à estadia dos primeiros hóspedes que irão ficar com eles. A questão dos canais corretos, muito como a Carla acabou por referir, é importante estar então nos canais certos para poder captar então os hóspedes certos na altura certa. Isto vai ser sempre importante, mas acaba por ser mais importante agora. O controle da informação disponível, e aqui essencialmente o que eu quero dizer com isto é, existe hoje, não só em webinars, existem webinars semanalmente, eu diria que até diariamente, pode não haver necessariamente para o mercado português diariamente, mas por toda a Europa vamos encontrando webinários que possam ser em inglês, seja com OTAs, com Revenue Management Systems, com PMS, com Channel Managers, e é importante os hoteleiros perceberem que todos estes fóruns é onde circulam então as melhores práticas e é onde podem então adquirir informação sobre as melhores práticas e a melhor forma de, no fundo, de ultrapassar toda esta crise, seja através de blogs, os websites, qualquer um dos websites de um fornecedor de serviços tem hoje bastante informação sobre como ultrapassar este momento, e é indispensável estar longe desta informação. É necessário poder perceber tudo aquilo que se está a passar, e é através destes canais de comunicação. Da minha parte é tudo. Passo aqui a palavra então à Carla e muito obrigado então a todos por estarem aqui connosco. Obrigada, André, pela tua apresentação. Temos agora um pequeno momento de debate, onde temos algumas questões para os nossos 2 convidados. O Gonçalo Vieira é o CEO do Rocamar Lido Resort, que é constituído pelos hotéis Royal Orchid, Rocamar e Cais da Oliveira, unidades de 4 estrelas, localizadas na Madeira e que contam com um total de 263 quartos. E ainda temos o Pedro Pedroso, da Amazing Evolution, a empresa que se dedica à gestão de hotéis e que conta com várias unidades em diversas regiões de Portugal, incluindo, por exemplo, o 1908 Lisboa Hotel, a Aldeia dos Capuchos, na Vila dos Capuchos, ali perto da Costa da Caparica, o UNC na Ericeira, a Quinta dos Machados em Mafra, só para dar alguns exemplos, e o Pedro também nos poderá falar um pouco da realidade de cada um destes hotéis, uma vez que se localizam em sítios distintos, com certeza sentiram também o efeito do surto do vírus, coronavírus, de forma diferente ou distinta. Começo por colocar então a questão se dentro das diferentes localizações geográficas em que se encontram, neste caso Madeira e Continente, e do vosso ponto de vista, como é que viveram esta realidade? Quais foram as medidas que tomaram para a retoma? Seria a palavra ao Gonçalo? Boa tarde.
Bom, isto vivemos como todos, com dificuldades, primeiro para colocar os clientes fora e depois para limpar os pratos e ver como é que as coisas ficam. Portanto, as coisas não são fáceis, o excesso de informação e informação diversa e contraditória diária não é bom. Eu, por exemplo, este é o primeiro webinar que eu participo neste período todo, porque mantenho sempre a minha, quer dizer, eu gosto de, se não estiver sempre no meio da informação, eu vou só pescando aquilo que me interessa. Isso não implica que não tome as decisões no momento certo, que foi este caso. Portanto, já há cerca de um mês que nós anunciamos quando é que queríamos abrir as nossas unidades. Portanto, como temos 3, abrimos a menorzinha, depois abrimos uma outra, agora em 1 de julho. Por acaso, coincide com o que foi informado ontem pelo Secretário de Turismo, que a Madeira vai abrir para o turismo de 1 de julho. Quer dizer, neste caso não fui um follower, normalmente sou um follower, não sou um líder, mas neste caso fui líder. Já há muito tempo tinha dito, no 1 de julho estou aberto e, de facto, coincidi com que o turismo da Madeira veio a decidir também. De resto, eu não acompanho muito, tenho os meus colegas, funcionários, que vão participando nas várias webinars, seja de Clean and Safe, seja lá o que for, e que depois me trazem a informação de uma forma muito reduzida e eu tomo as decisões de uma forma muito rápida. Aqui, a nossa vantagem, por ser uma coisa pequenina, temos a nossa cadeia de decisão é instantânea, nós somos muito rápidos a agir e a decisão, como é praticamente 2 ou 3 cabeças, é muito rápida de tomar. Como é que nos estamos a preparar? Muito sinceramente, vou começar agora este mês, quer dizer, vamos abrir 1 de julho. Temos que seguir as regras do Clean and Safe, porque assim assinamos esse protocolo. É o básico, é o kit nos quartos, com a máscara, as luvas e o álcool gel, que eu vou cobrar, não vou oferecer. À entrada dos restaurantes e na recepção, o check-in também tem que definir umas linhas de check-in e de check-out, de forma que os clientes não se cruzem e consigam manter o distanciamento, ou seja, vou retirar móveis das recepções, vou retirar uma série de coisas para ter ali um fluxo de pessoas, porque as pessoas também não vão querer ir para uma recepção e ficar ali a conviver, as pessoas vão se afastar, vão para o quarto, do restaurante, o bar, como nós temos aqui um grande espaço de acesso ao mar, as pessoas vão se espalhar por aí. Eu no verão chego a ter aqui 650 pessoas e não vejo ninguém. E elas estão cá dentro, mas andam por aí. Nós temos cerca de 1 km de frente de mar, não é brincadeira aqui na Madeira. Quer dizer, na Madeira com 55 km de comprimento, 1 km é muita coisa. Portanto, basicamente será isto. É ter muita atenção à questão financeira. Portanto, não poderemos embarcar nesta história de promoções, não, temos que lançar produtos, vai reabrir, façam ofertas, isso é tudo uma história que já estou cansado de ouvir e, de facto, nós temos de nos preparar para trabalharmos com taxas de ocupação menores, mas tentar manter os preços e racionalizar os custos por forma que consigamos ganhar algum dinheiro. Isto não faz sentido, porque normalmente o que acontece, os operadores, precisam de um desconto de 20%, 25% para lançar. Se eu fizesse um desconto de 25%, e conseguisse ter um aumento da ocupação de 25%, iria equilibrar, no fundo, as receitas, bastando os custos muito superiores. Eu prefiro estar quieto. Ter uma redução para 20% ou 30%, tudo bem, mas mantenho o meu preço, que eu sei que está ajustado aos meus custos. Quer dizer, eu sei que consigo. Aqui na Madeira, que é o caso específico, os madeirenses têm a mania, ocupação, quarto vazio, o quarto mais caro é aquele que fica vazio. Isso é completamente errado. Isso vale para um avião, para um operador que contrata um avião, paga o avião durante um ano, alugou o avião durante um ano, o lugar que estou a vender, se vender para €1, é menos €1 que perde. O hotel não é assim. O hotel não se aluga para um ano, o hotel está aqui, a vida. Tem que ser renovado. A cada 7, 8 anos tem que ser renovado, e são custos, quer dizer, não há qualquer comparação. Essa história que os operadores, muitas vezes, os agentes nos trazem. Olha, se o quarto que você tem mais caro é que o quarto está vazio. Não é, pelo contrário. Portanto, os próprios quartos, quando são ocupados, têm um desgaste maior, o pessoal também tem que ser outro, e quando tem uma taxa de ocupação de 70%, 60%, 70% de um ótimo serviço ao cliente, quando estão nos 90%, o serviço já não é o mesmo. O próprio cliente já não se sente tão à vontade, portanto, é preciso ter coragem e dinheiro, como é evidente, porque isto é fácil de falar. Para quem tem uma situação, que eu não escondo, tem uma situação financeira confortável, para já, quer dizer, se o layoff continuar, se o layoff também para, quer dizer, tem que mandar toda a gente para a rua, porque isto não é hipótese. Se o layoff for prolongado mais 3 meses, nós conseguiríamos aguentar, penso eu, porque a minha expectativa é apenas no verão de 2021
voltar a retomar a operação. Até lá vai ser brincar. Portanto, andamos aqui, ver se não perdemos muito dinheiro, mas é para perder, já sabemos, mas pronto, ver se não consegue perder muito dinheiro e que as reservas que nós temos dê para aguentar até o verão de 2021. O que é que acontece? Há muitos que precisam do dinheiro como como um pulmão, tem que estar sempre a respirar. E se o dinheiro não entra, eles não conseguem pagar os bancos, não conseguem pagar isto, não é? E depois o que é que acontece? Reduzem preços. Ora bem, quando começam a reduzir preços, vão contagiar os que estão bons. Portanto, eu estou bonzinho. Os meus preços já são baratos, quer dizer, não estou a falar aqui de boca cheia, os meus preços já são relativamente acessíveis. Mas depois eu tenho os meus todos a baixar preços, muito abaixo dos meus, depois o operador chega, mas porque é que eu vou para o seu e não vou para o outro? Depois começo a fazer comparações que não interessam e eu começo a ficar também ferido. Os outros estão quase a morrer. E quando estão a morrer, levam-me a mim. Isto é como uma pessoa está a nadar. Estão no meio de 3 ou 4 que não se estão a aguentar. Eu estou a aguentar bem, mas se os 3 me deitam a mão, eu vou para o fundo também. E é isto um pouco que se vai passar. Não tenho dúvidas. Na Madeira, Algarve, talvez. Quer dizer, Lisboa é outro caso. Lisboa e Porto, neste momento, são casos um pouco à parte. E pronto. Ou seja, não estou nem otimista nem pessimista. Estou realista, como diz o outro. Estou a ajustar as minhas velas. Como? O Gonçalo disse uma coisa muito importante, que é a capacidade que tem que ter agora, que os hoteleiros têm que ter neste momento, de se adaptarem e de serem bastante flexíveis, não é? As estratégias não são a médio e longo prazo, as estratégias são a curto prazo e se as coisas alterarem tem que ter essa flexibilidade e essa capacidade de adaptação para se conseguir ajustar a nova realidade do mercado e da forma como ela vai evoluindo. Basicamente, quer dizer, é isso que eu estou... Outra coisa que eu estou a fazer também é renovar os hotéis, porque acho que isso é quase uma obrigação moral neste país e nesta região, que é quem já tinha a sua previsão e a sua estrutura financeira já preparada para fazer obras e para fazer investimentos, que eu faço. Eu sei de grupos na Madeira, grandes grupos, Madeira que tem hotéis na Madeira, não é grandes, porque grande temos o Pestana, mas outros grupos de alguma dimensão e que mandarão para as obras todas, quer dizer, eu acho um pouco mal. Fecharam os hotéis, não fazem obras, portanto não está correto. E são grupos financeiros que têm liquidez mais que suficiente para avançar com muitas obras. Eu estou a cumprir um dever até patriótico de injetar alguma liquidez no mercado, gastando o dinheiro que tenho. A requalificação dos produtos é aquilo que no fundo depois até vai permitir que a recuperação seja mais rápida e que não tenha que baixar tanto preço, não é? Porque e requalificação, tendo em conta que esta história do Covid, o Covid vai embora rapidamente, presumo eu, mas com o distanciamento e a gestão dos espaços terá que ser diferente. Irá ficar, é uma coisa que irá ficar. Isto é como os terroristas não mandaram mais nenhuma torre abaixo, mas aquelas regras dos aeroportos ficaram e vão ficar para todo o tempo. E penso que esta história do Covid também vai provocar um certo distanciamento nas pessoas à la longue. Pedro, faria a mesma pergunta, dentro das tuas diferentes localizações onde tens os vários hotéis, onde a Amazing gera os diferentes hotéis, como é que vocês viveram esta realidade e que medidas é que estão a tomar ou foram tomadas para a retoma? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite para participar aqui neste webinar. Nós temos 17 unidades sob a nossa gestão. Elas geograficamente são muito diferentes. Inclusive temos 3 unidades na Madeira. A Madeira é diferente e pegando aqui no que o Gonçalo esteve a falar, é diferente porque o Governo Regional decretou o fecho das unidades, portanto foram obrigadas a fechar. Aqui no continente não foi a mesma coisa. Os nossos hotéis não fecharam, portanto nós não fechámos os hotéis. Fomos nos adaptando à realidade de cada dia, mas os nossos hotéis não fecharam. Claro que agora começamos a sentir um aumento de pick-up, especialmente no final da semana passada começou-se a sentir bastante mais. O que é que eu diria em relação ao futuro e às medidas que estamos a pôr em prática? Claro que o selo Clean and Safe é importante e esse é um dos pontos que nós estamos a focar e a demonstrar o que nós estamos a fazer nos nossos hotéis em relação a isso.
E para além das medidas obrigatórias e recomendadas, nós estamos a ir além disso também, com outras medidas mais exigentes nossas, nos nossos hotéis, que através da criação de um manual de normas, estamos a divulgar esse manual de normas, quer com os parceiros, com operadores, com canais de venda online, offline, e também com hóspedes, para tranquilizar também que ao estarem nos nossos hotéis, as medidas de higiene estão lá todas. Claro que a flexibilização é muito importante, portanto, neste momento é um bocadinho difícil de pensar a longo prazo, pelo menos para o imediato. Vamos gerindo um bocadinho o dia a dia, que é uma coisa que era impensável até uns tempos atrás. Mas demonstrar confiança e criar de novo vontade das pessoas perceberem que podem estar à vontade e que podem regressar aos hotéis, que estão seguros. Como referia, o nosso portfólio é de hotéis, onde também temos a parte de hotéis, portanto sentimos claramente um maior pick-up nos nossos hotéis em que é possível self-catering, inclusive, portanto temos apartamentos, nomeadamente fora da região de Lisboa. O Algarve foi sem dúvida um dos primeiros onde nós começámos a ter mais pick-up, mas também na margem sul é clara a vontade das pessoas saírem de casa. Vivemos um momento de muita inspiração, portanto tudo o que nós íamos seguindo a nível de dados de Google online, conseguimos perceber que as pessoas estavam a inspirar, mas não a reservar. E que neste momento já passaram essa fase e começam aos poucos a ganhar confiança e a reservar também. Claro que online nós vimos que há aliás oportunidades imensas para isso, temos várias OTAs, várias OTAs que deixaram de fazer anúncios, portanto podemos aproveitar também esse gap que ficou para este momento inspiracional das pessoas projetarem as suas próximas férias. Ok. E agora uma nova pergunta para os dois. E como veem o futuro a curto, médio e longo prazo para a hotelaria em Portugal? E retornava aqui a palavra ao Gonçalo. Tem que ser sem som, Gonçalo. Só ativar aí o microfone. Isto é a tal coisa, vou a poucos webinars, não vou aos treinos, quando chego ao campeonato, Então, o que é que acontece? O curto prazo já disse, é tentar não perder muito, estender o layoff ao máximo, porque isto também é, você há pouco falava, esta altura dos hotéis reestruturarem, mas não é fácil, porque nós temos duas opções, o gastamos dinheiro, temos cá o pessoal, ou pomos o pessoal em casa e gastamos menos dinheiro. Porque mesmo com o layoff, eu, por exemplo, tenho aqui um encargo à volta de 45 mil euros por mês só com o pessoal. Já com a receita da segurança social, etc. Portanto, estou a falar de algum dinheiro e não é brincadeira. Portanto, não é fácil dizer às pessoas, olha, vocês que venham cá para a gente... Não. Quer dizer, temos que... Eu acho que nesta altura, vamos acalmar, não vale a pena... Tomar decisões, sim, mas não vou andar... Por isso é que o fluxo de informação que existe neste momento é tão grande, não vale a pena entrar nisso, porque podemos perder no meio dessa floresta. A médio prazo, eu penso que isto... Verão de 2021 vai ser bom. Eu tenho a expectativa e a esperança, porque senão também começa a entrar um pouco em parafuso, mas penso que o verão de 2021 vai ser um verão bom e a partir daí as coisas vão normalizar, quer dizer, o turismo e esta vontade de viajar não se perdeu e, pelo contrário, acho que até as pessoas vão ter um pouco mais vontade de dizer, vamos embora, que isto nunca sabe o que é que vai acontecer amanhã, vamos aproveitar, vamos viajar e pronto. Infelizmente não vai haver muito dinheiro, nomeadamente nos países como Portugal, que as pessoas vão ficar um pouco à rasca, acho que ninguém tem noção ainda do tamanho desta crise. Quer dizer, isto é brutal, porque as pessoas estão em casa a ganhar 60% do que ganhavam, outras perderam o emprego, o desemprego está aumentado de uma forma exponencial e as pessoas não perceberam. O problema é que as pessoas ainda perceberam que isto é uma crise e que muita gente vai ficar desempregada e que vai faltar muito dinheiro e que vai haver nos próximos tempos vai haver uma crise brutal. Mas pronto, nós como estamos dependentes não do mercado nacional, mas mais do mercado alemão e do mercado inglês, que eu acho que vão passar por isto, não de forma suave, mas vão passar por isto bem. Quer dizer, o alemão, o inglês fechar as portas 2 meses e voltar a abrir, está tudo bem. O português fechou as portas, agora para abrir está enferrujado, já não consegue abrir a porta para sair.
Não vai ser fácil. Agora as pessoas ainda vão ter dinheiro, porque os funcionários públicos também receberam 100%, etc. Bom, no longo prazo, estamos todos mortos, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Quer dizer, eu faço, as minhas perspectivas são sempre curtíssimo e curto prazo. Não tenho, mesmo em 2021 estamos a falar a curto prazo. Eu também tenho aqui uma realidade, portanto, eu tenho várias coisas aqui que permitem também ter um pouco a noção do mercado. Eu tenho time sharing, e o time sharing também tem diferentes fontes de reserva, não só os meus proprietários, mas também o RCI e outros dentro do RCI. Portanto, eu tenho algum contacto diversificado com diferentes fontes de mercado e também sei a vontade que as pessoas têm para vir. Isso é como que as reservas estão a evoluir e, por exemplo, em termos de proprietários que já têm cá, portanto, são os proprietários, portanto, querem vir, as pessoas querem vir, falta-lhes o avião, mas querem vir, portanto, eu não tenho dúvida, e velhotes, estou a falar de velhotes, quer dizer, estamos a falar de uma faixa etária acima dos 65, 70 anos, por vezes, portanto, essas pessoas que querem viajar, não têm medo do resto do corano. Os mais novos, enfim, foram pegados nesta onda, mas por isso também vem toda a gente para a rua. Normalidade. Obrigada, Gonçalo. Pedro, como vês o futuro, também a curto, médio e longo prazo para a hotelaria em Portugal? Sim, nós estamos todos a olhar muito para o mercado nacional, inevitavelmente, e para o mercado de proximidade. Agora é importante termos em conta que o mercado nacional não chega para alimentar a hotelaria em Portugal. Portanto, nem os preços médios e RevPAR que nos estávamos a habituar, nem tampouco a quantidade de camas que existe e mesmo de alojamento local. Por isso, enquanto não abrirem fronteiras, enquanto não começarem a haver mais voos, mais frequência de voos, vai ser mais complicado. Embora acredito que os mercados de proximidade, como por exemplo Espanha, serão dos primeiros a reagir positivamente. Acho que pode haver algum receio das pessoas viajarem de avião, portanto acho que se vai dar novamente preferência ao carro. Portanto, tudo o que for fácil de carro, e aqui não estou a falar da Madeira, apenas continente, obviamente, será mais fácil. Portanto, acredito que principalmente o mercado espanhol será dos primeiros a recuperar e a voltar em força para fazer férias em Portugal. Muito bem, agradeço aos dois. Tenho ainda, gostava de colocar ainda algumas questões, por exemplo, ao André. Tivemos a falar de distribuição e mostramos ali um pouco um possível mix de distribuição, falando também sobretudo ali no canal direto. Mas André, para os hotéis, como é que os hotéis podem verificar quais são os canais mais adequados para cada um deles? Bom, aqui não havendo uma fórmula mágica, não é? Existem sem dúvida um número de canais online, sejam OTAs, sejam wholesalers, sejam agências de viagem que nós temos identificados e conseguimos facilmente ver isso nos nossos sistemas, que acabam por reservar mais para Portugal, e conseguimos ver isso seja por nacionalidade, ou seja, a proveniência do país de origem. Conseguimos identificar isso. Eu creio que aqui, para os hoteleiros que já trabalham com sistemas de distribuição online, essencialmente é entrar em contacto com os provedores desse serviço e tentar perceber, porque com certeza todos os provedores do mesmo serviço têm essas leituras, e é possível então aconselhar, e isso é muito daquilo que nós fazemos na SiteMinder, não só, ainda para mais nesta altura que se os hotéis não têm hóspedes, também adquirir software acaba por ser um pouco mais complicado. Muitas das vezes o nosso trabalho é também de aconselhar quais os canais corretos, sabendo de antemão que, e é mais até uma chamada de atenção, não existe aqui um canal que alguém possa aconselhar e de repente aparecem turistas. Não é como o Pedro e o Gonçalo falaram, prende-se muito com a realidade que estamos a viver, com as limitações de cada região. Então eu aconselharia sempre a procurarem, se não têm um provedor de serviço que ajuda à distribuição dos canais online, a fazê-lo. Se já têm, é como eu acabei por dizer durante a minha apresentação, esta é a altura de rever todos os resultados, ou seja, todos aqueles canais que já têm neste momento a funcionar,
ok, será que há mais para além disto? E é aí que é possível então perceber onde é que existem mais, mas de novo não existe aqui uma fórmula mágica para já. Ok. Tenho uma outra questão para colocar. O que é que um hoteleiro necessita de considerar quando está à procura de um parceiro tecnológico? Acredito que muitos deles tenham visto agora, olhado para as tecnologias que têm, aquilo que, de forma a otimizar e tirar o maior partido. O que é que conselhos é que tu podes dar para quem está à procura de novas soluções ou está a avaliar atualmente novas soluções? Claro, sabendo também acima de tudo que o cash flow é algo bastante reduzido agora, não é? Não havendo movimento de hóspedes, claro, o poder de aquisição acaba por também estar mais limitado. Eu acho que aqui vai da necessidade de cada hoteleiro olhar para o próprio negócio e perceber as principais lacunas, onde é que existem então lacunas que possam vir a ser colmatadas de forma não muito dispendiosa, porque como o Gonçalo dizia e bem há pouco, existem despesas bem mais importantes neste momento a serem levadas a cabo. Mas hoje em dia as soluções online, também pela cloud, passaram a ser relativamente mais acessíveis a nível de preços. Eu diria que ao procurar algo e tendo em conta a situação atual, eu acredito que procurar algum sistema que consiga comunicar com mais sistemas. E Carla, tu falaste também nisso anteriormente, não é? E o Filipe também, a importância de haver aqui uma comunicação entre sistemas. Eu creio que essa é uma das mais-valias aos dias de hoje. Se nós quisermos ter, por exemplo, check-in online, convém que esse sistema de check-in online, se não for algo do PMS, esteja também integrado com o PMS, não é uma carga adicional de trabalho para além do custo associado. Da mesma forma, se eu tenho um PMS e este Channel Manager não conecta, é como tu falaste anteriormente e o Filipe também, vai existir aqui uma carga adicional de trabalho. Então é procurar no fundo sistemas que hoje consigam viver quase dentro de um ecossistema, não é? Onde outro parceiro possa facilmente ir beber informação e passar mais informação. Eu diria que tem muito a ver com isso, com a facilidade de ligar sistemas entre si. Sim, e a importância de ligar sistemas neste momento é fundamental. Se já antes era algo relevante, hoje em dia é fundamental, porque a verdade é que liberta o staff de muito trabalho que pode ser feito automaticamente e deixa-os focados naquilo que interessa, que é o hóspede. E sobretudo no online, onde se reflete tão facilmente a experiência do hóspede e ele escreve e partilha a sua experiência e nós sabemos, está mais do que provado que isso tem capacidade para trazer e para gerar reservas, influencia inclusive o nível de preço que cada hotel pode ter, não é? Porque se tem reviews muito negativas, simplesmente não pode praticar um preço muito alto e acaba por não ter credibilidade. Eu diria que ter os sistemas, sistemas que tenham diversos automatismos e que consigam uma integração muito fácil e bastante flexível, dão uma vantagem competitiva a qualquer hotel, seja ele pequenino, seja ele de maior dimensão. E as ferramentas hoje trazem muito isso. Elas adequam-se tanto a hotéis de grande dimensão e a grupos, como a hotéis pequenos, e portanto os hotéis mais pequenos até conseguem competir da mesma forma no mercado como os hotéis maiores, que à partida têm uma outra capacidade de resposta e de investimento em algumas ferramentas. Sem dúvida, sem dúvida. A nível, por exemplo, e puxando um pouco a brasa à minha sardinha, a nível da SiteMinder é um pouco essa a nossa premissa, não é? E foi assim que a SiteMinder apareceu, tentar dar a um hoteleiro de uma dimensão mais pequena as mesmas ferramentas que um hotel de maior dimensão poderia ter. Então, claro que tem não só... Hoje em dia eu acho que há sistemas para todo o tipo de hotéis e para todas as dimensões, não é? Tem a ver muito com o hoteleiro conseguir ler e sentir as necessidades do momento e poder ter também um pouco de resposta no tempo certo, como dizia há pouco o Gonçalo, nem sempre ficar à espera, mas também ter alguma iniciativa. Bom, obrigada a todos. Temos aqui algumas questões da nossa audiência. Eu vi que algumas pessoas deixaram as questões no bate-papo. Se puderem, no chat, desculpem, está traduzido no português do Brasil. Se puderem colocar no Q&A, eu agradeço. Temos aqui uma observação do Hugo, que entretanto disse que teve que sair.
Diz que não é uma questão, mas que partilha da mesma opinião que o Gonçalo e agradece aqui a iniciativa do webinar. O Martinho coloca-nos uma questão, e esta para o Gonçalo. Pergunta se o grupo vive essencialmente do turismo, tem muito, um dos principais segmentos do mercado é o turismo alemão, se também se vai focar agora nesta fase para outros mercados, e nomeadamente o mercado doméstico. Gonçalo tem o som. Estava a tentar responder por escrito, mas já respondi, mas não consegui enviar. Ora bem, é assim, eu não vou procurar novos mercados, porque já não tenho capacidade, nem... É como lhe digo, mesmo que tivesse 3 vezes mais quartos do que tenho, continuava a não ter dimensão para procurar novos mercados. Procuro sempre, ou seja, e quando eu digo não vou procurar, não quer dizer que eu não participe. A nossa diretora de marketing passa a vida a viajar, portanto vai a tudo quanto é país da Europa e temos conseguido sempre umas coisas novas, mas pronto, ou seja, não é para mim um objetivo principal. Mas temos um outro mercado, além do inglês e alemão, que foi falado, nós temos um mercado muito importante. E muito importante, não é pouco importante, muito importante, que é o mercado polaco. Portanto, eu tento reforçar os mercados que já existem. Quanto a ir à procura de novos mercados, não me mandem para o Brasil para procurar mercados, nem para os Estados Unidos, nem para o Japão, nem para a China, que não vou. Mas dentro da Europa, sim, tenho ido e tento isso sempre. Há aqueles mercados que ficam próximos ao centro da Europa. Portanto, para mim, o mercado polaco, por exemplo, polaco e checo, inclusive o operador é o mesmo. São diferentes, mas é o mesmo. Mas, vamos lá ver, eu tenho que manter os meus clientes acima de tudo. E o inglês e o alemão, que é o principal, o inglês, que já foi muito importante, ainda continua a ser, e o polaco são os meus 3 grandes pilares de toda a operação, e esses eu quero mantê-los e quero reforçá-los. Novos, estou sempre à procura, mas mais de uma questão de participação e estar lá por perto para ver se agarra alguma coisa, mas não faço grande investimento nisso. Muito bem. Temos uma pergunta da Sandra. Como é que pode atrair mais procura para o nosso hotel, face ao quadro que enfrentamos atualmente, e como pode fazer para diferenciar, o poderemos fazer como fator diferenciador do nosso produto? De alguma forma, acho que nós todos focámos um pouco isto, o André e o Neotel com os canais de distribuição e o mix de distribuição, o Gonçalo um pouco com a parte da renovação dos seus hotéis. Talvez, Pedro, queres dizer alguma coisa a nível de estratégia de vendas? Queres focar aqui alguma coisa? Eu focava novamente, posso focar novamente a questão da flexibilização. Acho que é importante nós focarmos agora, mais do que nunca, a possibilidade das pessoas poderem cancelar com outra flexibilidade do que até então. O mesmo que criar programas especiais e pacotes especiais adaptados ao mercado nacional, ao fim e ao cabo, para nos tentarmos diferenciar um bocadinho dos outros. Ok. Pronto. Agradeço a todos a vossa participação. Nós temos aqui Carla, algumas... existe aqui mais uma pergunta é? do Diego Barreira, aqui no Brasil. Ok, eu não consegui ver. Se o Filipe puder perguntar, porque deve estar no chat e eu não o Diego basicamente diz, aqui no Brasil, atenção, isto está a ser transmitido não só em Portugal, estamos em todos os palopes, Moçambique, Cabo Verdes, Brasil incluído, há diferentes mercados aqui na nossa plateia. E o Diego diz, aqui no Brasil muitos hotéis estão focando no mercado de médicos e enfermeiros que nesse momento não estão podendo ir às suas casas. Bem, isto é mais uma afirmação do que uma pergunta. Realmente a retoma no Brasil pode demorar um pouco mais do que nos outros países. O sul da América está a ser muito violentado pelo vírus, e assim pode ser médicos e enfermeiros. Sim, Filipe, aproveito para dizer, nós no caso da Amazing, nós fizemos uma campanha especial para o que nós chamamos o descanso dos guerreiros, para todos aqueles que têm estado na linha da frente. Criámos condições especiais para agora poderem ir descansar, com condições exclusivas para médicos, polícias, bombeiros, todas as pessoas que ao fim e ao cabo tiveram a cuidar de nós neste período delicado.
Aqui fica uma dica para o Diego e para outros que nos possam estar a assistir. Isto, obviamente, estamos aqui a falar um pouco em diferentes momentos. Portugal está a preparar uma retoma, aparentemente, vamos ver o que é que dá. Alguns vão estar melhor do que outros. Outros países estarão a preparar retomas para mais tarde e, entretanto, as coisas poderão ser diferentes de país para país. Existe aqui mais eu peço a todos, e repito um pouco o que a Carla disse, se puderem colocar as questões que possam ter no Q&A, é muito mais simples para nós respondermos, mas existe aqui, Carla, no chat, se puderes, por favor. Ok, só um bocadinho então. Temos aqui uma questão, vamos tentar responder, do Jorge, diz que está localizado no Algarve, na Praia da Rocha, em Portimão, e trabalha muito com imigrantes franceses que habitualmente todos os anos reservam os hotéis, o seu hotel. E teve mais de 10 anulações, serão cancelamentos, em face da situação em França, não obstante os sinais das reservas que foram transitadas para 2021. Ele pergunta se a situação em França será normalizada e pronto, depois damos os parabéns aqui pelo webinar, que agradeço desde já. André, talvez tu tenhas mais alguns dados sobre o mercado francês que possas, ou algum conhecimento que queiras partilhar. Sim, na apresentação nós tínhamos então também a mesma leitura, ou seja, a mesma leitura a nível de cancelamentos e reservas efetuadas para o mercado francês. Não temos a leitura de movimentos do mercado francês para cá, ou seja, essa leitura nós não temos. Acaba por ser mais difícil de perceber, mas vendo, e até porque a SiteMinder tem também equipas a trabalhar em França, para já é muito a imagem de Portugal. Acaba por haver um pick-up um pouco mais cedo. Por volta de agosto já há mais reservas feitas do que cancelamentos, mas ainda assim não há como dizer se vai ser de facto assim, se chegarmos a agosto e de facto as reservas se mantêm, porque estamos também a ver que os cancelamentos acabam por ser feitos mais em cima da hora, então acaba por ser difícil. Relativamente a turistas franceses em Portugal, para já é muito difícil dizer quando... Eu, por exemplo, para ir para casa, eu estou em Londres, ir para casa agora para Portugal também acaba por ser bastante difícil, então não tenho essa indicação. Posso pedir ao Filipe não me recordo agora do nome da pessoa que colocou a pergunta, mas para entrar em contacto connosco e eu posso tentar encontrar mais informação. Muito graciosa, sim. Jorge, e acompanhar, eles têm estado, todos os dias saem novidades, sai demasiada informação, e concordo perfeitamente com o Gonçalo, a pessoa fica às vezes mais confusa, mas sim, toda a gente está à espera, sobretudo os nossos imigrantes, que também esperam pelas notícias quando é que podem viajar, se podem manter as férias que tipicamente têm no Algarve e não só, por todo o país um pouco. E aqui será talvez uma questão mais política do que... Mas acredito que sim, Filipe, acredito que eles virão e nós cá estaremos para os receber e que as coisas já começam aos pouquinhos a dar bons sinais, portanto temos também todos que ser positivos. E no fundo temos que, se respeitarmos algumas regras de base, vamos conseguir ter uma nova normalidade e continuar a fazer coisas. Portanto, é não relaxar em algumas coisas, por muito que nos seja uma realidade diferente e às vezes até difícil de lidar, a verdade é que há soluções, temos é que ter esta capacidade de nos adaptarmos e de nos reinventarmos com o que temos e como podemos, cada um à sua forma. Eu estava aqui a olhar para o chat para perceber se temos mais alguma questão. No caso de alguma questão que não tenha ficado respondida, que queiram ver respondida, eu pedia por favor que ao e-mail da Academy, academy@newhotel.com, podem enviar. Se for específica para alguns dos oradores que hoje tivermos, por favor indica e eu terei todo o gosto em reencaminhar. Queria agradecer a todos a vossa participação e terem aceito o nosso convite. Julgo que o webinar foi bastante importante e termos aqui tanto a opinião do Gonçalo e a partilha tanto do Gonçalo como do Pedro
qual é a realidade e os desafios que os hoteleiros estão a viver, é bastante importante para complementarmos aqui, no fundo, que é a perspectiva também da importante SiteMinder e da própria New Hotel. Nós vemos temos acesso a muitos dados e vemos as coisas, como é que elas podem evoluir ou não, mas acaba sempre a forma como os hoteleiros se sentem, é importante termos esse feedback, porque são eles que estão ali no dia-a-dia a lidar com os grandes desafios e nós estamos aqui para os auxiliar a resolver da melhor forma. Agradeço a todos, relembro mais uma vez, se tiverem alguma questão, academy@newhotel.com, terei todo o gosto em responder ou reencaminhar para que os nossos oradores possam responder-vos. Obrigada. Obrigado, Carla. Obrigado, Gonçalo, Filipe e Pedro. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Adeus, obrigada.